Queridos irmãos, queridas irmãs, então, de acordo com aquilo que nós tínhamos previsto, saiu agora este documento, este moto próprio de Francisco chamado Traditionis Custodes, sobre o uso da liturgia romana antes da reforma de 1970. Então, de fato, agora nós temos aqui um documento que comprova aquelas previsões que nós já tínhamos feito em outras ocasiões. E, de fato, todos nós já tínhamos percebido que Francisco não combina com a missa tradicional. Então, por isso mesmo, ele vem aqui agora intervir, anulando o motu proprio Summorum Pontifico de Bento XVI, que foi promulgado em 2007, e depois de 14 anos, que as pessoas tiveram ali uma certa liberdade de ter acesso à missa tradicional. E que os sacerdotes pelo menos podiam dizer: olha, eu não preciso necessariamente de uma autorização do meu bispo para celebrar a missa no rito antigo. Isso, pelo menos em teoria, é o que estava ali no Summorum Pontífico. Nós, porém, já tínhamos compreendido toda essa cilada há muito tempo, e é por isso que nós já estamos decididos a celebrar a missa tradicional no rito verdadeiro da Igreja Católica Apostólica Romana, desde 2011, em uso exclusivo. Então quer dizer que entre 2007 e 2011, nós ficamos celebrando ali as duas missas, para ver como é que era e tal. E no decorrer desses 4 anos, nós chegamos a uma conclusão, que estas duas missas são tão diferentes que, na verdade, são duas religiões. Então foi por isso que, em outra ocasião, nós inclusive falamos sobre isso numa conferência, dizendo que não tinha sentido aquilo que Bento XVI caridosamente nos dava, porque ele dizia: existe o rito ordinário e existe o rito extraordinário. São duas formas diferentes da mesma liturgia romana. Ora, isso é pura ingenuidade, porque nós sabemos muito bem que não são duas formas do mesmo rito, mas são dois ritos completamente opostos, diferentes e contraditórios, e feitos cada uma para uma finalidade. Ou seja, a missa no rito tradicional católico é algo que vem da tradição primitiva da Igreja, desde os apóstolos, que se desenvolve de maneira orgânica e que dá para as pessoas um rito que é proporcional à verdadeira fé que a Igreja expressa a respeito do mistério da Eucaristia. Ou seja, que nós celebramos o mistério da paixão e morte de Cristo na cruz, e que esta paixão de Cristo, que é a nossa redenção, é renovada em cada missa que é celebrada em cada altar. Enquanto que a missa de Paulo VI, assim conhecida, esta reforma de 1970, foi apresentada para as pessoas como uma simples tradução e adaptação daquela missa venerável dos tempos antigos. Quando, na verdade, isso é falso, porque ela se trata de uma missa fabricada artificialmente nos laboratórios dos liturgistas que não tinham nenhum compromisso com a fé católica. Pelo contrário, foram pessoas que estavam totalmente em sintonia com a doutrina protestante e inclusive trabalhando junto com ministros anglicanos e outros ministros protestantes. Então tudo isso nós já denunciamos, de tal maneira que é preciso que as pessoas tenham consciência que existe uma diferença radical. Existe um abismo entre a liturgia romana de todos os tempos e esta que se apresenta como liturgia romana, mas que na verdade não passa de um engano, de uma falsa reforma e de um rito protestante para destruir a liturgia da Igreja. Então é por isso que nós temos que tomar todas essas informações com o devido discernimento. Porque tem muitas pessoas assustadas agora com esse documento de Francisco, dizendo:
agora nós não podemos mais ter a missa antiga. Francisco está proibindo a liturgia tridentina. Mas eu digo o contrário. O que nós temos que entender desse documento é que nós agora temos todas as condições para discernirmos que nós não estamos diante de autoridades legítimas e por isso mesmo nós não temos que obedecer nada do que está aqui. Porque isso tudo é feito para destruir o pouco que resta. Porque a missão de Francisco é essa. Ele foi colocado ali para isso. Ele não foi ali colocado por acaso. Nós não estamos louvando aqui Bento XVI, mas nós temos que entender muito bem que houve um interesse das pessoas que controlam o sistema e que estão de acordo com a nova ordem mundial e que estão de acordo com esse plano maçônico de instituir uma sociedade sem Deus. E este pessoal que controla o nosso mundo atualmente também controla a igreja. E foram essas pessoas que deram ali um checkmate para Bento XVI, dizendo, olha, escuta, você trabalhou aqui para fazer o nosso jogo, mas você tem que perceber que o seu serviço não está bem feito. Nós precisamos de alguém que avance mais nesse processo. Então foi por isso que ele sofreu uma pressão, de fato, para poder renunciar. Isso ninguém tem dúvida. E à medida que ele renunciou, Francisco estava ali já esperando, porque tudo estava pronto, ele era o escolhido. Então, de fato, esse documento aqui é mais um passo em direção àquilo que nós chamamos de Igreja Bergogliana. E eu digo que a Igreja Bergogliana é a última fase acabada da seita conciliar. Ou seja, desta falsa igreja que começa com o falso pontificado de João 23 e que vai, durante muitos anos, de forma lenta e discreta, destruindo os valores da verdadeira Igreja Católica, ou seja, a doutrina, a moral, a liturgia, a disciplina. Então, através deste falso concílio, que foi o Vaticano II, eles implementaram todas essas reformas e, com certeza, a mais drástica e a que teve mais consequência para a vida das pessoas foi justamente a reforma litúrgica. Agora, quando as pessoas questionam a reforma litúrgica de 1970, eles muitas vezes não vão a fundo nessa questão. Então as pessoas geralmente questionam todas essas profanações e esses abusos litúrgicos que eles fazem na missa nova. Mas eles não se dão conta que o texto em si mesmo, tudo aquilo que foi feito nesse missal de Paulo VI, ele foi feito com a intenção de fazer uma nova missa que corresponda a essa nova igreja. Então essa missa ela não foi feita para ser bem celebrada, entre aspas, como costuma se dizer por aí. Ela foi feita para ser celebrada como ela é celebrada hoje. Ou seja, da forma mais aberta e dinâmica possível para levar as pessoas às mesmas sensações que elas têm quando estão num culto protestante. Ou seja, pelo menos para que elas entendam que ali não está acontecendo um sacrifício que é celebrado num altar, mas está acontecendo uma ceia onde nós partilhamos o pão e onde nós vivemos a nossa comunhão, a nossa fraternidade, comendo uma memória, uma simples recordação, algo que é simbólico, que nós vamos trazer no nosso coração como uma presença de Cristo. Então, em resumo, essa é a doutrina protestante sobre a ceia eucarística e é essa doutrina que entrou ali, desde a concepção deste missal que foi feito para substituir a missa católica de sempre. Então veja o que diz aqui o documento Traditionis Custodes. É muito interessante, desde o início, o que diz aqui. Olha. Guardiães da tradição, os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, constituem o princípio visível e o fundamento da unidade nas suas igrejas particulares. Uma frase que dentro de uma situação normal da Igreja Católica
estaria muito conveniente. Quer dizer, os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, o vigário de Cristo, né? Claro, eles são os guardiões da tradição, eles são aqueles que vão cuidar para que tudo seja preservado, para que a igreja mantenha a sua fé, tudo aquilo que ela viveu desde o século II, desde o século III, por que não? Sempre foi assim. Mas qualquer um que tenha o mínimo de capacidade de discernimento vai ver que os nossos bispos aí hoje em dia não são, de forma alguma, guardiães da tradição. Então, o documento já começa a mentir desde o início e, ao mesmo tempo, começa a impor a autoridade para que as pessoas se submetam, com o peso da autoridade que eles apresentam, àquilo que eles estão impondo. Então, quer dizer, olha, cuidado, hein? Nós estamos vindo agora com peso pesado. Nós estamos vindo com todos os bispos juntos, que estão em comunhão com o bispo de Roma. Pensa no poder disso. Então, qualquer católico que conhece os documentos antigos da igreja e que conhece o direito canônico vai dizer: ninguém pode contestar o Papa, ninguém pode contestar os bispos unidos que estão em comunhão com o Papa. Mas é aqui que eu digo, como essas pessoas podem trabalhar contra tudo que a igreja estabeleceu em todos os tempos e se apresentarem como guardiães da tradição, como sucessores dos apóstolos, como autoridades legítimas que vão nos dar o que é melhor a nível de doutrina, de sacramento, né? Tudo aquilo que nós devemos ter para nos salvar e para nos santificar. Então, quer dizer, realmente a pessoa precisa ser muito ingênua para cair numa cilada dessa. Ainda mais porque ele diz que, sob a direção do Espírito Santo, através do anúncio do Evangelho e da celebração da Eucaristia, esses bispos governam as igrejas particulares que lhes são confiadas. Então ele coloca aqui o poder nos bispos, porque ele sabe que cada um desses bispos está muito bem treinado para cortar a cabeça daqueles que estão contra a revolução que eles querem fazer. Então, o que nós chamamos hoje de bispos são agentes revolucionários, muito bem treinados e escolhidos a dedo para compor uma hierarquia ilegítima que faz o serviço sujo da nova ordem mundial, para liquidar com a Igreja Católica Apostólica Romana, ou pelo menos com aquilo que resta dela. Então veja o que diz aqui. Então quer dizer que nós vamos promover a harmonia e a unidade da igreja. Então ele insiste sempre nessa grande cilada de apresentar para as pessoas: olha, se você tem ali uma missa que você gosta, em latim, etc., está tudo muito bonito, canto gregoriano, mas se aquilo ali está causando divisão, está causando problema, você renuncia àquilo que você gosta, em nome da harmonia, da amizade, da unidade da igreja, porque esses valores são maiores. Então a gente tem que renunciar, a gente tem que deixar de lado esses nossos gostos, esses nossos caprichos, esses nossos desejos das coisas do passado. Gente, isso aí acabou. Vamos agora amar o próximo e viver a realidade do hoje, buscar uma coisa que dê uma unidade para todos. Então é com esse discurso que eles nos enganam. E eu já estou acostumado com esse discurso tem muitos anos. Uma hora eu vou fazer aqui uma conferência contando um pouco do que nós já passamos sobre todas essas questões aqui. Então é interessante aqui quando ele diz que quando São João Paulo II e Bento XVI concederam a faculdade do uso do missal romano, publicado por São João 23, tá vendo? Então quer dizer que aqui todo mundo vira santo. Se você está de acordo com o sistema dessa nova igreja, imediatamente você é canonizado. É tudo canonizado. São pessoas da pior espécie que no final das contas são canonizados sem nem sequer precisarem de milagres ou de um processo. Por quê? Porque eles são aqueles que dão a legitimidade para isso. Percebe? Então o tal do São João 23, ele fez ali algumas reformas para fazer o missal de 62. Então
quando eles concediam a missa tradicional, eles já faziam questão de dizer, mas veja bem se o missal está ali marcado 62. Porque eles querem que primeiro você legitime o São João 23, e depois você diga ali, pelo menos o nome de São José no cânon, né? Siga as rubricas dele, para você estar de acordo com esta fundação do tal São João 23. Por quê? Porque foi ele que é o pai fundador dessa igreja. Então tem que pegar o missal dele. Então, aqueles que têm o discernimento correto sobre a Igreja Católica, eles já começam ao contrário. Para que nós não tenhamos nenhuma parte com aquelas autoridades ilegítimas que fundaram a nova Igreja do Vaticano II. Então, de fato, João 23 não terminou o concílio e nem celebrou a missa nova como Paulo VI. Mas foi ele que começou todo esse movimento. Então ninguém pode dizer que ele também está isento do problema. Então você percebe que eles insistem sempre nisso, mas aqui agora ele está disposto a nos mostrar que não vale a pena mais continuar com essa missa em latim, que segundo eles é algo que é ultrapassado e que não pode de forma alguma permanecer na Igreja Católica atual. Então tudo isso aqui está em sintonia e em coerência com aquilo que o Vaticano II quis fazer. Então nesse ponto eu estou de acordo com Francisco. É melhor você deixar tudo claro e você mostrar, olha, o nosso objetivo é esse, o que nós queremos é isso e nós vamos ficar nisso. Quem não quiser, vai para fora. Então isso aqui pelo menos é coerente, porque aí a gente vê claramente qual é a separação entre a Igreja Católica e a seita conciliar. Porque muitas pessoas ficam perdidas justamente porque não tem uma divisão ali, não tem as coisas claras. Onde que começa e onde que termina a Igreja Católica. E o Francisco está nos ajudando nesse sentido, porque ele está colocando os muros, ele diz que derruba os muros, mas na verdade é ele que está colocando os muros de separação bem claros, que até João 23, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, nenhum deles fazia essa separação nítida, como Francisco está fazendo agora. Então é por isso que ele vai dizer aqui, artigo número 1, os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices, olha o nome, Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano. Então quer dizer que acabou esse negócio de dizer existe o rito ordinário e o rito extraordinário. Não, não tem mais isso. O resto que existe para trás não é expressão do rito romano, simplesmente é algo antigo, do passado, que eles estão ainda fazendo concessões cada vez mais difíceis. Então é por isso que eu chamo a atenção aqui, para que as pessoas percebam que o movimento que está acontecendo na igreja é muito semelhante àquilo que está acontecendo a nível da sociedade. Porque o que os governos estão nos impondo, cada vez mais nós estamos sendo acuados. Você tem que obedecer. Você é obrigado. Se você não obedece, você vai ter grandes problemas e restrições. Então quer dizer que as pessoas estão recebendo todas essas pressões e essas determinações tirânicas desses governos que não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma lógica. E agora Francisco representa esse mesmo veio, ele está em plena conformidade com esta nova ordem, com esses governos, com todo esse sistema, com aquilo que eles estão nos impondo, e ele faz exatamente as mesmas coisas a nível de igreja. Então eu realmente tenho muita pena das pessoas que ainda pensam que precisam obedecer essas autoridades. Porque essas pessoas estão realmente caindo em todas essas ciladas e não estão percebendo a completa contradição
entre aquilo que eles fazem e aquilo que a Santa Igreja Católica, Apostólica Romana ensinou em todos os tempos. Então veja como ele diz aqui também, olha, cuide o bispo para que tais grupos, ou seja, os grupos que vão ali se reunir com uma autorização, porque agora tudo precisa da autorização do bispo, uma vigilância total. Com certeza o bispo também vai procurar saber se todos ali estão usando máscara, se estão guardando a distância. Quer dizer, tudo tem que estar dentro das normas. Então cuide também para que tais grupos não excluam a validade e a legitimidade da reforma litúrgica, nos ditames do Vaticano II e do magistério dos sumos pontífices. Então quer dizer que ele chama ainda de sumos pontífices aqueles que agiram como demolidores da Igreja Católica. Então, de fato, as pessoas agora, para elas terem essa faculdade de se reunirem para uma missa no rito tradicional, elas vão ser totalmente controladas ali. Tudo que for dito, todas as pessoas que estão presentes, elas vão ser controladas, para que todas elas possam demonstrar claramente que estão de acordo que a missa nova é válida e que a missa nova é legítima. Então, quer dizer, alguns podem dizer que a missa nova é ilegítima, mas é válida. Outros vão dizer, não, ela não é nem sequer válida. Porém, tais pessoas são automaticamente excluídas agora dessas celebrações. Porque ele está dizendo claramente, ele não quer mais que essas pessoas estejam ali presentes. Elas têm que ser colocadas para fora. Então, na medida em que eles vão controlar tudo isso, eles vão fazer também uma pressão para que essas pessoas aceitem o Vaticano II e a Missa Nova como coisas que são perfeitamente legítimas e válidas. E na medida em que eles aceitam tudo isso, eles até podem participar da missa tradicional. Mas eles vão fazer questão, como eu já vi muitas vezes, de fazer das celebrações da missa tradicional uma propaganda da legitimidade do Vaticano II, da Missa Nova e das abominações do Francisco. Então quer dizer que tudo isso faz parte de um jogo muito bem montado. Então aquilo que nós tivemos, na verdade, com o motu proprio Summorum Pontifico durante 14 anos, foi uma contradição. Mas uma contradição que pelo menos dava liberdade para as pessoas fazerem a opção. Olha, você quer ser católico no modelo antigo ou você quer ser católico no modelo Vaticano II? Uma vez que a igreja do Vaticano II é a igreja da liberdade, que afinal de contas, todos os valores pós-revolucionários, ou seja, depois da Revolução Francesa, são valores que nos apresentam, em primeiro lugar, o grande dom da liberdade. Não é isso que eles dizem? Você é livre até para escolher o seu sexo, quanto mais para escolher a sua missa. Então, tudo que as pessoas têm hoje é baseado na liberdade. Só que esta organização maçônica, revolucionária, que instituiu todas essas repúblicas e que depois também instituiu o Vaticano II, ela se baseia na liberdade para, primeiro, destruir de forma sutil o que resta das coisas antigas, esperando que aquelas pessoas mais sólidas e que estão baseadas nos fundamentos daquilo que eles tinham antes, desapareçam. Na medida que essas pessoas já morreram, aí eles vêm e impõem a tirania. Porque aquelas pessoas que restam não têm tanta expressão ou tantos argumentos para impedir a tirania que eles querem fazer. Então, em resumo, eles começam com a liberdade e terminam com a força, com o império. Então, por isso que diz aqui o artigo 4, que todos os sacerdotes que eventualmente queiram celebrar segundo o missal de 62, eles agora vão ter que fazer um pedido ao bispo diocesano, que vai depois consultar a Sé Apostólica para cada padre que queira celebrar essa missa.
Então quer dizer que vai ser muito bem controlado, né? Nós vamos estar sabendo aqui na diocese, nós vamos estar controlando em Roma, vai ser um por um. Agora, os outros que já celebram, né, esses já são conhecidos. Então esses que já celebram a missa antiga, simplesmente agora ele tem que pedir uma autorização para o bispo diocesano para continuar celebrando. Então o bispo já sabe o tipo de trabalho que ele faz. Se ele faz o trabalho direitinho, legitimando tudo que deve legitimar, né? Claro que ele vai ser muito bem-vindo para essas celebrações, para manter aquelas pessoas ali sob controle. Agora, se ele é daqueles que tem uma tendência de criticar ou de colocar dúvidas nas coisas que eles fizeram, então esse daí vai ser proibido, claro, porque ele vai dizer, olha, agora não precisa mais do seu serviço. Nós temos outros que vão fazer esse serviço a partir de agora. Quer dizer que a coisa vai se fechar. E ainda diz que os institutos, aqueles que pertencem à Comissão Ecclesia Dei, né, que agora já não existe mais, mas todos aqueles que tinham esse interesse de preservar a tradição em comunhão com o Santo Padre, o Papa, né, como eles costumam dizer. Então, estes vão ser agora muito bem vigiados, porque eles vão estar sob a competência da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica. Ou seja, sob o patrocínio de Dom João Braz de Avis, né, que todos conhecemos muito bem, é uma pessoa paternal, é uma pessoa muito aberta ao diálogo, é uma pessoa que ama a missa tradicional, vocês não têm nem ideia como ele é uma pessoa que valoriza os valores da igreja tradicional, da igreja anterior, né, às reformas conciliares. Então é assim que nós percebemos aqui que essa carta apostólica, esse motu proprio de Francisco, que foi assinado justamente nessa data da Nossa Senhora do Monte Carmelo, 16 de julho de 2021, é aqui uma grande cilada que está se armando agora para nós nesses momentos de crise na sociedade e na igreja. Então, por isso eu quis aqui explicar um pouco sobre essa questão para que as pessoas possam ter discernimento. Porque o que nós temos agora que entender é que nós estamos diante de uma decisão difícil. Cada vez as coisas estão se fechando mais e nós temos que fazer opção. Ou você aceita perder e sofrer para ser fiel a Cristo e à igreja, ou você vai se conformando ao sistema. E depois se arca com as consequências diante de Deus. Então eu quero dizer essas coisas especialmente para os sacerdotes. Porque aqui nós vemos que as ciladas estão armadas. Então os padres que seguirem essa determinação e que continuarem vivendo com esse pensamento de que Francisco e toda a hierarquia que está em comunhão com ele são verdadeiros, legítimos pastores, sucessores dos apóstolos, então vai com eles. Segue os seus pastores e veja onde vai dar. Agora, quem quer escutar a voz do verdadeiro pastor e quer seguir a verdadeira Igreja Católica, então procure se aprofundar no que a Igreja Católica diz. Inclusive foi comemorado agora esses dias a data de aniversário daquela bula pontifícia do Papa São Pio V, que se chama Quo Primo Tempore. E nessa bula, São Pio V já dizia claramente que a missa do rito romano não poderia mudar jamais. E que quem mudasse seria excomungado e ainda cairia em maldição. Então eu prefiro confiar em São Pio V, um Papa legítimo, e prefiro dizer que as pessoas que seguem essas reformas e que celebram segundo esses ritos estão excomungados segundo a Santa Igreja Católica, e um dia que um Papa legítimo assumir essa igreja novamente, nós teremos tudo isso bem confirmado. Por enquanto eu prefiro ficar com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana de todos os tempos. E prefiro me afastar de todas essas falsas autoridades que estão cada vez mais impugnando os valores do cristianismo. Começando pela liturgia, que é o primeiro e mais importante
movimento que nós fazemos em direção a Deus. É a partir da liturgia que nós vamos aprender a doutrina e a partir da liturgia que nós vamos ter uma disciplina cristã, que nós vamos ter uma moral cristã, que nós vamos ter uma espiritualidade cristã. Então eu acho até interessante que ele tenha feito toda essa bagunça aqui no dia mesmo da memória de Nossa Senhora do Monte Carmelo, porque se você analisa os textos bíblicos que dão origem à devoção de Nossa Senhora do Monte Carmelo, justamente aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, você veja o contexto dessa situação na época, e você vai ver que tudo isso tem uma relação com o que nós estamos vivendo hoje. Está ali, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Elias estava no Monte Carmelo e todos os profetas de Baal estavam ali reunidos. E foram feitos 2 altares. Elias fez um de um lado e os profetas dos falsos deuses um outro altar do outro lado. E é interessante que, primeiro, Elias falou, agora vocês façam o sacrifício no altar de vocês e vejam se o Deus de vocês responde. E ali eles gritavam, eles dançavam, eles batiam palmas. Gente, isso é uma figura da missa nova. E depois de horas, fazendo todos aqueles equilíbrios e acrobacias, eles não tinham resposta nenhuma, porque a missa nova não tem fruto. Ela não tem nenhum poder de transformar a vida das pessoas. Pelo contrário. E ali São Paulo é muito claro nisso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz, vocês celebram mal a missa, é por isso que entre vocês há tantos doentes e imbecis. E é isso que acontece hoje em dia no mundo. As pessoas celebram de qualquer jeito, e aquilo ali não tem efeito nenhum, não atrai graças, não tem santificação, as pessoas estão sempre nos mesmos pecados. E os próprios que celebram estão cada vez mais amaldiçoados. Isso é claro, qualquer um que vê, percebe. Entretanto, Elias, do outro lado, fez um sacrifício e ofereceu ao verdadeiro Deus. E esse verdadeiro sacrifício tem um caráter propiciatório. E é isso que eles tiraram da missa nova. Propiciação. O que é propiciação? Propiciação significa você fazer alguma coisa e ofertar a Deus, para agradar aquele Deus, para que aquela oferenda suba na presença dele. Então é assim que Elias fez aquele sacrifício no Monte Carmelo e ele de tal maneira agradou a Deus que Deus respondeu e enviou o fogo. E é assim que a missa celebrada segundo o rito da Igreja Católica em todos os tempos aprovada, ela sempre atrai o fogo do Espírito Santo que não somente aceita e acolhe aquela oferenda, que é o próprio Cristo crucificado, mas também renova, cura, nos dá a graça e a santificação para a nossa vida e também nos dá força para fazermos da nossa vida um sacrifício unido ao sacrifício de Cristo. Agora, uma vez que Elias realizou o sacrifício de propiciação no Monte Carmelo, aí sim ele subiu até o cume do Carmelo e ali ele implorou a Deus a chuva. Porque o povo estava sob o castigo de Deus e não tinha chuva. Há 3 anos e meio eles não tinham mais chuva, então eles não tinham mais nem o que comer. Então, naquele contexto, Elias, depois de oferecer o sacrifício, implora a Deus a chuva. E justamente vem uma nuvem pequena do mar, e essa nuvem pequena que subia do mar representava a Virgem Maria, que ia nos trazer a graça que é a chuva, ou seja, a redenção de Cristo nosso Senhor. Então quer dizer o seguinte, que Nossa Senhora, sob o título do Carmo ou do Monte Carmelo, ela é a graça que Deus nos envia depois da propiciação. Ou seja, uma vez que nós celebramos de forma digna e de forma que agrada a Deus, aí sim nós vamos receber as graças que nós pedimos, e estas graças vêm necessariamente através de Cristo, que por sua vez veio através de Nossa Senhora. Então é por isso que nós temos que estar vinculados à verdadeira igreja, unidos a Nossa Senhora, em comunhão com os verdadeiros papas e em sintonia com o verdadeiro sacrifício, com a verdadeira liturgia
que foi instituída pelo próprio Cristo Senhor, ensinada pelos apóstolos e confirmada pelos papas de todos os tempos, que foram legitimamente sucessores desses mesmos apóstolos. Então, por isso é que nós fazemos hoje aqui essa exortação, para que as pessoas, ao contrário de se intimidar com esta falsa admoestação de Francisco, que quer proibir a liturgia tradicional com o nome de Traditionis Custodes, como se eles fossem guardiães da tradição, sendo que eles não guardam tradição nenhuma, que não se intimidem com isso e que, pelo contrário, que agora façam de forma muito mais aberta e muito mais fervorosa todo um esforço necessário para reunir as pessoas e buscar os verdadeiros sacerdotes corajosos que possam, a partir de agora, celebrar da forma correta. Pois diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Então essa passagem diz respeito a esse nosso tempo, onde a Eucaristia está ficando cada vez mais rara, a presença de Cristo, a presença real do corpo de Cristo, está ficando cada vez mais difícil de se encontrar, e as águias, que são as almas contemplativas e verdadeiramente unidas a Deus, vão encontrar esses lugares e ali elas vão se reunir em torno da verdadeira Eucaristia, que é o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor, bendito para sempre, Ele que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém.